Boa noite, meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queria convidar você que é da Igreja Batista Nova Esperança, só esse momento, se você pudesse, coloque de pé em nome de Jesus. Você que faz parte da igreja, você que é dessa igreja, membro congregado, que está aqui nessa noite, queria que você olhasse para quem está sentado, porque é o nosso visitante. Então, dê uma boa noite, diga, seja... Mais uma vez, 1, 2, 3, sejam, volte, para ficar com a gente, tá certo? Vamos cantar? Vamos lá? Tua presença aqui nos trouxe com alegria e de prazer a nossa alma transbordou. Agora toda a igreja vai cantar para você. Só um momento, esse foi bom, foi fraco. Então, é para quem está visitando, você olha para essa pessoa e diz, foi bom estar com você agora, mas vamos nos conhecer em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Tua presença aqui nos trouxe com alegria e de prazer a nossa alma transbordou. Agora toda a igreja canta para você. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Eu quero convidar as crianças, tá certo? Para estarem aqui. Nós vamos estar... Isso aí, Islane. Fica só um pouquinho aí, Islane, ó. Aqui, ó, na beira do fio, para eles não tropeçar aí, ó. Vamos lá, as crianças. Venham, crianças. Sem correr, sem correr. Sem correr, sem correr. Calmamente, isso. Devagar, devagar. Muito bem. Isso. Vamos orar? Venha, pai. Vem com ela, pai. Venha, traga. Isso. Muito bem. Opa. Isso aí. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esta noite, Senhor. Nós apresentamos essas crianças em tuas mãos, pedindo, Deus, que o Senhor possa falar a esses corações através da mensagem que foi preparada pelas tuas filhas, Senhor. Abençoa também, Senhor, aos adultos, aqueles que vão ficar no templo, que o nosso coração possa estar preparado para receber a tua palavra nessa noite. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, amém. Sem correr, devagar, olha o fio, cuidado com o fio, muito bem. Amados, nós vamos meditar nessa noite sobre, mais uma vez, sobre família. Durante esse mês de maio, nós vamos estar falando sobre família. E família, para nós, ela precisa ter o seu lugar. Há uma ordem, e foi até mesmo, eu fiz, na minha monografia de seminário, eu fiz com o tema, né? Quem vem primeiro? Igreja ou família? Deus em primeiro lugar. E quem vem primeiro? Obrigado, Adria. Quem vem primeiro? Igreja ou família? E nós sabemos que pela ordem de Deus, Deus constitui primeiro a família, para depois constituir a igreja. Então, nossa família, ela precisa ter um papel fundamental em nossa vida. Nós precisamos olhar para a família com um olhar especial. Mais do que isso, queridos, nós precisamos também ter a certeza que a nossa família, como nós cantamos aqui, ela não é um projeto nosso.
não é algo que nasceu em qualquer lugar. Não foi qualquer um que projetou a nossa família. Pelo contrário, a nossa família, a sua família, é um projeto de Deus. Nasceu no coração de Deus. Então nós precisamos ter sabedoria para juntos nós priorizarmos o que é a família. E nessa noite, eu quero meditar com você, pode projetar aí, Jefferson? Eu quero meditar com você sobre o tema, uma família 5 estrelas. Uma família 5 estrelas. Eu quero ler o texto que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 24. Gênesis, capítulo 2, verso 24, diz assim: por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Achou aí, Jefferson? Eu coloquei no pendrive. Você abre então a sua Bíblia aí, em nome de Jesus. Por isso, em Gênesis capítulo 2, verso 24. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e une-se à sua mulher, tornando-se dois, uma só carne. Queridos, a rede de hotelarias do Brasil, ela classifica os hotéis por 1 até 5 estrelas. Geralmente, quem é leigo do ramo, por exemplo, eu, quando não tinha lido sobre isso, eu achava o seguinte, que 1 estrela era o hotel pior, saia fora que tem 1 estrela. E 5 estrelas eram para os magnatas, né? Mas eu fui pesquisar, e a rede de hotelarias, ela define o hotel por estrela, não por condições, né, higiênicas, essas coisas não, mas ela caracteriza o hotel pelo número de estrelas, pela forma de pagamento, por aquilo que o cliente pode pagar. Então, o cliente que deseja ter um baixo custo na hospedagem, então, ele vai escolher de 1 estrela. A classificação básica é, o preço simples, né, é de 1 estrela. O econômico, 2 estrelas. Quem está turistando, né, e não quer gastar muito, 3 estrelas. O nível superior do turista, 4 estrelas. E o de 5 estrelas é o que nos diz na questão de luxo, né? Na questão de luxo. Então, queridos, se nós fôssemos sonhar, pensar, desejar, qual seria o desejo da nossa família? Que a nossa família fosse um luxo. Qual é o desejo de Deus para a nossa família? Que fosse um luxo, que a nossa família seja um luxo. Então, eu te pergunto, existe família 5 estrelas? No mundo em que nós estamos vivendo, com tantos problemas, com tantas dificuldades, com tantas investidas, para mudar a percepção do que é família, para mudar o que é uma família. Eu paro e penso, pode existir uma família 5 estrelas? Nessa noite eu quero meditar com vocês sobre 3 aspectos para que a nossa família possa chegar ao nível de 5 estrelas, segundo a vontade de Deus. Se nós ouvimos hoje, né, que obediência a Deus, ela nos leva para aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então, continuamos a pensar
que se nós queremos que a nossa família atinja ou chegue à avaliação de Deus, para uma família considerada 5 estrelas, a nossa família precisa ser obediente à palavra de Deus. Obediente à palavra de Deus. E o que é, queridos? Ter obediência e ser uma família obediente. Eu posso usar nessa noite o exemplo de uma família na Bíblia, a família de Noé. O que tinha na família de Noé de tão especial que Deus viu nele algo para que a humanidade fosse poupada através dele? Obediência, renúncia, reconhecimento que Deus é Senhor e não há outra ordem além da de Deus que uma família possa seguir. Noé entendeu isso. Deus dá uma ordem a Noé. Deus disse para Noé assim: construa uma arca. E é interessante porque Noé não questiona. Noé, ele não precisa fazer muita coisa, irmão Joel, para que a sua família entendesse o projeto de Deus. Por que isso acontece, meus irmãos? Simplesmente porque Noé já tinha o hábito de cultivar em sua casa o respeito por Deus. Eu quero falar para você, queridos, na sua casa, quem é o Senhor da sua casa? Na sua família, quem vocês têm dado ouvidos? No seu lar, qual é a primeira e a última palavra quem dá? Muitas vezes, tem mulheres que batem no peito e dizem: lá em casa a última palavra é minha. Aí tem homens que não querem ficar para trás e dizem: lá em casa a última palavra é a minha. Mulher, você mandou, eu vou. Mas a última palavra e a primeira palavra na nossa família, se nós queremos obedecer a Deus, é a palavra de Deus. A palavra do Senhor foi a palavra que dirigiu a vida de Noé. E palavra esta, que por ele ter obedecido, foi salvo ele e a sua casa, porque ele obedeceu a palavra de Deus. Jesus nos alerta a algo importante, eu quero falar para você nessa noite. Jesus disse que na vinda dele seria exatamente como nos dias de Noé. Jesus disse que na sua segunda vinda será exatamente ou até pior do que os dias de Noé. A pergunta que eu faço é: a sua família, a sua casa, o seu lar, vai estar onde? No meio da família de Noé? No meio daqueles que obedeceram a Deus? No meio daqueles que deram ouvidos e renunciaram suas vontades, renunciaram os seus erros, renunciaram a palavra dos seus amigos? Porque, queridos, o que nós mais temos hoje são influências externas na nossa família. É pai e mãe que influencia, são amigos que influenciam, são tantas coisas que influenciam a nossa família. Nós damos tanto ouvidos. Hoje a gente estava estudando aqui na escola bíblica, e James, posso dar um exemplo, né, James? Você falou. James falou bem assim: pastor, tem gente que conhece a palavra de Deus, que sabe da palavra de Deus, mas não sai de casa sem antes ler o horóscopo. Se preocupa com o que
o horóscopo diz e esquece daquele que é o Senhor da palavra. Prefere obedecer, sabe Deus quem que escreveu aquilo dali, do que obedecer a palavra de Deus. Sabe por que muitas famílias que estão ao nosso redor, na classificação de Deus, não tem nenhuma estrela? Porque na sua casa lhe falta obediência a Deus. Certa vez alguém disse, um professor de escola bíblica disse para uma criança: meu filho, você sabe qual é? E eu quero perguntar aqui à igreja. A igreja que sabe qual é o alfabeto de Deus? Enquanto o nosso é A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, e aí vai, o de Deus é O, B, D, C. Não tem outro alfabeto no de Deus. No de Deus só tem obediência. Na nossa casa, queridos, não pode prevalecer o meu eu, a minha vontade, e nem dos outros. Josué disse isso: eu e a minha casa, nós servimos a Deus, nós comungamos com Deus, e não há possibilidade alguma para interferência externa, nem dos amorreus, nem dos jebuseus, nem dos filisteus, nem dos falsos profetas. Não, na minha casa, a palavra que impera, a palavra que direciona, é a palavra de Deus. E na sua? E na sua, meu irmão? Se você deseja que a sua família seja uma família que tenha uma consideração por Deus e que seja abençoada por Deus, a primeira coisa que você precisa aprender é ser obediente. E eu vou além, queridos. Me permitam ir além. Amados, se você não sabe o que é obedecer, não cobre os outros o que você não faz. Não use daquela velha frase: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É isso? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu falo. Tem muita gente que quer que os outros obedeçam. Eu vou dar um exemplo aqui. Pais que querem que o filho seja obediente, mas não são obedientes a Deus primeiramente. O seu filho é espelho do que você é. O seu filho vai repetir o que você diz em sua casa. O seu filho vai refletir o comportamento do que você mostra para ele na sua casa. O seu temperamento vai reverberar nos seus filhos. E eu vou dizer uma coisa: você que é pai, que traz filho para a igreja, comece a ensinar o seu filho a obedecer a Deus com reverência no templo. Eu aprendi uma coisa: diante de Deus, tudo para. Diante da palavra do Senhor, tudo dá uma pausa. Quando Deus queria falar com o povo no meio do deserto, Deus dizia: para, Moisés, que eu quero falar com o povo. Mas é interessante que às vezes nós estamos diante de Deus e tudo começa, queridos, a partir de nós. Nós estamos dentro da igreja e a gente está igualzinho ali na peça. Celular, ó, aqui ó, culto rolando, palavra cortando, e eu no celular, preocupado no zap, postando a foto que eu fui na igreja. Enquanto eu estou na igreja, pega um papel, bota a criança para pintar. Meu filho quer pintar, pinta em casa. Na igreja você vai ouvir a palavra de Deus. Ah, mas é criança. Mas a palavra de Deus diz assim, ó: é de criança que ensina o caminho que deve andar. Por isso que as crianças saíram aqui, ó, foram para lá para aprender na linguagem deles. Mas os maiorzinhos que estão aqui, tem que sentar para ouvir a palavra de Deus.
Porque quando crescer, vai se tornar um adulto, se não for delinquente, longe da palavra de Deus. Obediência se começa, aliás, tudo se começa onde, igreja? Em casa. Se nós não somos obedientes em casa, na igreja muito menos seremos, ou em qualquer lugar. Segundo lugar, queridos, se nós queremos ter uma família 5 estrelas, uma coisa nós precisamos aprender na escola de Deus. Eu disse de novo, o que Deus quer nos ensinar começa onde, igreja, hein? De novo, hein? Tem muita coisa que acontece na nossa casa, que nós trazemos para dentro da igreja. A segunda lição que nós precisamos aprender, se a nossa família tem o desejo de ser uma família 5 estrelas, para Deus, nós precisamos aprender a perdoar uns aos outros. Agora, eu vou entrar num assunto complicado. Sabe por quê, queridos? Porque a mulher, James, aqui em Tarantino não tem isso não, mas a mulher quer comprar uma coisa, o marido diz, olha mulher, tem dinheiro não, irmã Leda, e agora? Você não vai me dar o dinheiro? Você já sabe, né? Um mês inteiro, 0-0 para você. Cartão, está estourado. 2 meses 0-0. Brigou. Uma semana sem falar, só fala o básico. Se chateou. Se você quiser, faça a sua comida, que eu também não faço. Ah, é? Então, eu também não vou te dar isso. Eu também não vou te dar aquilo. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Jesus nos ensina que para Deus nos perdoar, a partir da oração do Pai Nosso, nós precisamos perdoar uns aos outros. Comece em casa, você acabou de dizer isso. Se você não sabe perdoar quem é da sua casa, como que você vai perdoar os que são de fora? Irmãos, deixa eu dizer, talvez eu estou falando para alguém aqui hoje, que não quer ouvir o que eu estou falando, pode até sair, mas eu vou dizer para você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, se você não sabe perdoar a sua família, você não pode receber o perdão de Deus, mas eu estou te dizendo, Deus está te dando a chance para você liberar perdão para ser perdoado. Tem perdão de Deus para a sua vida. Amém, irmãos? Agora, só temos perdão se nós sabemos perdoar. E eu vou mais. Tem muita gente que sabe falar de boca, eu te perdoo, mas o coração queima de raiva. Não estou dizendo que você vai esquecer. Não estou dizendo que você vai esquecer. Nós não somos dotados de amnésia. Mas perdão é quando você se lembra e não te machuca mais. Eu estou falando para alguém aqui, ou quem está em casa, que tem gente em casa nos assistindo, que talvez está sem falar com o próprio irmão de sangue. Maridos e mulheres que estão há semanas só falando o básico, porque se chatearam um com o outro. Sabe Deus lá, não vou dar nem exemplo aqui, mas sabe Deus lá por que está chateado. Em nome de Jesus, queridos, como é que Deus vai classificar essa família? Que nessa casa não tem perdão, que nessa casa não tem amor, que nessa casa não tem reconhecimento que todos nós somos falhos. Irmãos, em nome de Jesus, às vezes o que mais falta em nós, sabe o que é? Reconhecimento.
que nós somos miseráveis, pecadores, necessitados da misericórdia de Deus. Às vezes, sabe o que nós fazemos? Preferimos morrer com a nossa ira, com a nossa impetuosidade, com o nosso rancor, do que dar o perdão, ou pedir perdão. Olha, irmão, tem gente que tem uma dificuldade enorme de dizer assim, ó, me perdoa. Maridos e mulheres, pais e filhos, pais que não têm coragem de chegar para o filho e dizer para o filho, filho, eu me perdoe. Filhos que têm dificuldade para chegar para o pai e dizer, pai, me perdoa. Irmão, que não tem coragem de dizer, meu irmão, me perdoa, prefere morrer. Gente que, quantos já não passaram aqui no caixão? Que morreram de mal com o outro, sem falar com os irmãos. Sabe qual é a diferença dessas pessoas que passaram aqui para você? Que nesta hora você pode liberar perdão para quem te fez o mal. Que nesta hora você pode lembrar quem você precisa liberar perdão. A sua família. Talvez você veio para cá hoje, mas deixou alguém em casa chateado com você, ou você chateou alguém. Saiu chateado com alguém. Talvez você tenha alguém dentro da igreja, que não deveria ter. Mas talvez você tenha alguém dentro desta igreja. Pega a visão em nome de Jesus. Que você tem algo contra essa pessoa. E Deus está te dizendo, libere perdão e peça perdão enquanto é tempo. Deus tem perdão para você e para a sua casa. Em último lugar, queridos, a família só atinge o ápice das 5 estrelas quando nós, componentes da nossa casa, entendermos que nós precisamos fazer a nossa parte. Escute o que eu tenho para te dizer, meu irmão. Não adianta você ficar esperando pelos outros, e este é um dos maiores problemas da humanidade atual. Esperar que os outros façam a sua parte. Filho, acorda. A peça aqui nos mostrou. A peça nos mostrou que quem estava sobrecarregada? Quem estava sobrecarregada? A mãe, a esposa. O marido só fazia o quê? Comer, beber, trabalhar e assistir. Os filhos, da mesma forma. A diferença é que os filhos, além disso, davam trabalho, ao invés de diminuir os trabalhos. Talvez a realidade dessa família, família Silva, seja a realidade da sua casa. Talvez você se viu aqui no meio dessa família, que muitas vezes você é o pai, que só chega em casa para comer, beber e dormir. Talvez você é a mãe, que está cansada, não aguenta mais da sua casa. Irmãos, em nome de Jesus, o nosso lar, a nossa casa, precisa ser um lugar que quando você está fora, você tem que ter vontade de voltar para casa. Ei, se você não está tendo vontade de voltar para casa, tem um problema no seu lar. E eu quero te dizer que Jesus é a solução para o seu problema. Mas para Jesus agir na sua casa, você tem que fazer a sua parte. Não adianta o Senhor fazer a parte dele e você ficar sentado esperando ele fazer a sua parte, que ele não vai fazer. A Bíblia é muito clara em dizer que o homem é o provedor da casa, mas isso não significa que ele possa ajudar a sua esposa. Ah, eu trago o alimento aqui para casa, eu pago as contas, e o resto, mulher, você se vira. Não, queridos. Se coloque no lugar do outro. Dentro da nossa casa, nós precisamos nos colocar no lugar do outro. Sabe qual é o problema muitas vezes? Que nós somos
mestres bons demais em se colocar no lugar do nosso vizinho, em se colocar no lugar do nosso patrão, dos nossos colegas de trabalho, mas dentro de casa não. Dentro de casa é cada um por si. E achamos que Deus é por todos. Ele é quando nós fazemos a nossa parte. Mulher, a Bíblia diz que você tem que ser submissa. Sim, submissão não significa o caráter do homem pisar na mulher. A mulher precisa ser submissa, e a palavra submissão significa estar do lado, não embaixo, é estar ao lado, ser companheira. O homem, necessariamente, por ser provedor, tem que ter o mesmo caráter de Cristo, morrer por sua esposa. E aí, santinho? Está disposto? Ó aí, você é o cara. Morrer pela irmã Leda. Ó aí, ó. Eu digo mesmo, santinho, eu digo mesmo. E a minha esposa não acredita, santinho. Você vai morrer por mim nada, rapaz. Direto eu sento na mesa e diz: Josênio, eu te amo tanto, meu amor, que eu morro por você. Ela olha para mim e diz: conversa afiada, rapaz. O problema é que às vezes nós não nos colocamos no lugar do outro. Pior do que isso, queridos, é quando os pais só querem influir sobre os seus filhos, a cobrança, e não sabem se colocar no lugar dos filhos. Os filhos também passam por dificuldades. Os filhos passam por provações. E por muitos pais não se colocar no lugar dos seus filhos, é que muitos filhos têm se suicidado, e os pais têm perdido a oportunidade de viver uma vida do lado dos seus filhos. Porque quando vão olhar para os seus filhos, já é tarde demais. Eu disse isso aqui hoje. Hoje pela manhã. Filhos que estão se perdendo através das redes sociais. E os pais, ao invés de brecarem, estão influenciando ainda mais os filhos a assistirem. Pais que não têm mais controle pelos filhos, e os filhos que controlam seus pais. Famílias que estão totalmente desestruturadas, e só procuram a Deus, muitas vezes quando estão no último estágio. Eu quero te dizer nessa noite, queridos, que Deus tem o melhor para a sua casa. Deus tem o melhor para a sua família. O seu lar, Deus quer agir na sua casa, no seu lar, nos seus filhos, no seu esposo, na sua esposa, em nome de Jesus, os seus irmãos, os seus pais, receberão as bênçãos, se você fizer a sua parte. Faça a sua parte. Talvez você não vai ver, mas outros verão as bênçãos de Deus sobre a sua casa, queridos. O problema é que às vezes nós esperamos demais pelos outros e fazemos a nossa parte. Eu queria que você fechasse seus olhos e que agora você visualizasse a sua família, os componentes da sua casa. Eu queria que nessa hora você pudesse olhar para dentro da sua casa e pudesse ver o que é necessário você fazer para que a sua família seja mais abençoada ainda por Deus. Será que é perdão? Será que é para a necessidade de se colocar no lugar do outro? Será que é dar mais um sorriso? Será que é chorar? Será que é deixar de ser truculento, bravo, raivoso, palavras torpes, palavras duras, e ser mais doce? Eu não sei qual é a necessidade que a sua casa necessita, mas você sabe, você conhece. Será que você tem um coração grato pela sua família?
Será que você pode dizer nessa noite: Deus, obrigado pela minha família? Você pode dizer isso para Deus nessa noite? Você pode falar para Ele: Deus, eu te louvo pela minha família. Você pode dizer para Deus: Deus, a minha família será mudada a partir das minhas atitudes. Você pode dizer isso para Ele nessa noite? Então você vai poder cantar bem baixinho. James vai cantar sem microfone, só na voz e no piano. Nós vamos cantar essa canção em forma de oração. Vamos orar cantando? Só vou começar e você vai continuar. Te agradeço pela minha... Pode projetar aqui, tá? E por tua presença no meu lar. Te agradeço. E o Senhor nunca deixa eu faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço. Você pode declarar sobre a sua casa? Declare: a minha... Vamos orar. Você pode interceder agora pela sua família. Ore agora neste momento pela sua casa. Tem alguém na sua casa neste momento que está necessitando de receber uma intercessão? Ore por ela nesta hora. No meio da oração, cite o nome dessa pessoa. Tem alguma situação na sua casa que precisa do milagre de Deus, da misericórdia do Senhor, da ação do Senhor? Coloque a mão no seu coração e fale, no seu coração, não precisa dizer, mas no seu coração, qual é a ação que Deus precisa fazer na sua casa? E vamos orar. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque a nossa família é um presente do Senhor. Que nós possamos, ó Deus, valorizar a nossa família, como o Senhor a tem valorizado, como o Senhor deu o seu próprio Filho pela nossa família, que possamos dar, ó Deus, o nosso tempo, a nossa atenção, a nossa renúncia, que possamos saber pedir perdão e dar o perdão. Abençoa a nossa casa, Senhor, frutifica o nosso lar, abençoa, ó Deus, os nossos filhos, e os filhos dos nossos filhos. Perdoa-nos, Senhor, pois muitas vezes, na nossa casa, somos delinquentes, falhos, mas nessa noite, Senhor, te pedimos perdão pelas vezes que erramos em nossa casa. Pai, em nome de Jesus, se tem alguém no meio da nossa família, e os teus filhos estão dizendo o nome deles agora, que o Senhor possa salvar, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa libertar, em nome de Jesus, Pai. Mas também tem ações, tem situações, Senhor, que estão difíceis de enfrentar. Abençoa, Senhor, leva, Deus, o suprimento para aquele que está necessitado. Deus, converte aquele familiar que está dando trabalho, Senhor. Realize o milagre no meio da nossa casa, no meio da nossa família, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus.